A paz do Senhor para todos, para todas. Como é bom estar aqui de volta, quinta-feira abençoada. Estamos de volta na nossa live de toda quinta-feira. Estamos estudando o livro de Gênesis, livro do Bereshit, livro do início, livro do começo. Temos aprendido bastante, né? Eu tenho aprendido bastante nesse livro e hoje não será diferente. Hoje também nós vamos aprender bastante nesse livro. Quero te convidar já a abrir a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 16. Hoje nós vamos estudar o capítulo 16. Agar é dada por mulher a Abrão. Agar é dada por mulher a Abrão. Então vamos começar com o texto, tá? E depois a gente vai discorrer sobre o texto. Vamos aprender, vamos tirar algumas lições aqui do texto, o que esse texto tem para nos ensinar. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. E assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor me julgue entre mim e ti. Disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi, eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Então, esse é o texto que nós vamos estudar hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele hoje. Agar é dada por mulher a Abraão. Esse vídeo vai ficar gravado aí, né? Para nós, quem não tiver a oportunidade de assistir ao vivo, vai assistir depois, se Deus quiser, vai ficar gravado. E eu queria convidar o pastor Luciano para poder dar um início desse texto aqui para gente, desse ensinamento aqui logo dos primeiros versículos, e depois eu vou dar seguimento. Então eu vou virar a câmera para ele e ele vai dar continuidade aí no texto. A paz do Senhor, queridos ou queridas, né? Todos aqueles que estarão assistindo a live aí conosco. Temos grandes lições nessa passagem bíblica, lições que podemos trazer para a prática diária de nossa vida, como instrumento também de aconselhamentos e orientações para outras pessoas. O texto lido aqui, desde já eu já peguei para mim um grande ensinamento. O primeiro ensinamento que eu observei aqui é a respeito da precipitação. A Alessandra acabou de ler o texto agora, dizendo que Sara não podia ter filho, mas tinha uma promessa
sobre a vida dela, que Deus iria gerar um filho, mas ela se precipitou e deu a sua serva, que era uma empregada egípcia, uma serva egípcia, que estava na casa de Abraão, tendo sua senhora como responsável, e ela dá para Abraão, para que ela pudesse gerar filho para Abraão. Então a precipitação é o primeiro ensinamento que eu vejo nesse texto. Eu preciso ter muito cuidado em relação à precipitação. Você. Porque a precipitação, a palavra precipitação, olha o que ela quer dizer. Vem da palavra, vem de precipício. Precipitação vem de precipício, de abismo, de perdição, de ruína. Então, toda vez que eu me precipito, eu estou me colocando numa condição de precipício, numa condição de abismo, ou numa condição de ruína, ou numa condição de perdição. Então, já fica o primeiro ensinamento para mim e para todos aqueles que vão assistir essa live. Precipitar é entrar no estado de grande perigo. Então nós vamos ver aqui que Sara dá a sua serva, né, e ela gera um filho. Mediante a esse filho que é gerado, a Alessandra vai estar comentando mais para frente, vai causar grandes problemas ali entre Sara, Agar e Abraão, ao ponto dela ter que fugir, a sua serva dispensar e ela ir embora. Mas a Alessandra vai estar trabalhando dentro dessas questões ainda. Eu estou falando primeiro sobre a precipitação. Isso é tão sério. Essa precipitação, ela foi tão séria que ela causa problemas até hoje. Olha quantos anos o texto bíblico foi escrito. Há anos e muitos anos atrás. E hoje nós temos, você liga a televisão quase todo dia. Tem lá problemas lá em Israel, né? Os problemas entre os árabes. Os árabes são os descendentes de Ismael. E os judeus são os descendentes de Isaac. Eles se odeiam até hoje. Quantas vezes você ligou a televisão e viu lá um árabe assassinando um israelita, e Israel vai em represália, manda mísseis ou bomba. Há pouco tempo agora, não tem nem questão de um ano atrás aí, os descendentes de Ismael, os árabes, eles lançaram vários mísseis em direção aos judeus, né? E o sistema antimíssil de Israel bloqueou vários deles. Um deles chegou a cair, atingiu uma casa, né? Ferindo uma mulher e uma criança. Mas olha só, um problema de uma precipitação. Agora eles passam a conviver com isso ao longo dos anos. Então precisamos ter muito cuidado em relação à precipitação. Então precipitação, não esqueça, vem de precipício, vem de abismo, vem de perdição e de ruína. Toda vez que eu me precipito, eu estou entrando numa condição de abismo, né? Outra coisa também, em relação à precipitação. Quantos acidentes de trânsito eles são ocasionados mediante uma precipitação? Eu sou uma testemunha. Diariamente, você está parado ali no sinal de trânsito, vem alguém que avança o sinal e às vezes causa um acidente grave, ou acidente leve, ou então quase um acidente, né, por causa de uma precipitação. Em relação ao trânsito, né, uma outra coisa também, quando nós nos precipitamos e tomamos uma decisão precipitada, quantos de nós, eu estou falando aqui, já ao longo da minha vida, já tomei decisões, hoje eu me policio muito mais. Eu acredito que vocês também, né, Lorena entrou aí, né, Lorena, que Deus te abençoe, Lorena. Um beijão lá para você, para o Renan e para o meu nome do pequenininho. Eu esqueci, né? Lindo também. Parece com o Renan pra caramba. Né? Então a precipitação nos leva a uma condição de perigo. Né? Então eu citei um exemplo de Sara, porque deu Agar para Abraão como mulher, no sentido de tentar ajudar a Deus a resolver um problema. Né? Um problema que Deus já havia feito promessa que ia resolver. Em Deus, o problema já estava solucionado.
Em Deus o problema já estava solucionado, mas o fato de Sara não esperar causou esse grande problema. Então até hoje árabes e judeus vivem em guerra devido a essa decisão precipitada de Sara, né? Uma outra coisa também, nós vamos ver aqui, pessoas se precipitam ao fazer uma sociedade. Ao longo da minha vida, eu acredito que vocês também conheçam pessoas que iniciaram uma sociedade com alguém e se arrependeram depois. Isso tem que ter muito cuidado, porque é um investimento, você investiu recurso, investiu tempo, né? E inicia uma sociedade, se precipitou, a sociedade deu errado. Então, se perde, alguém vai perder, né? Uma outra coisa também, né? A compra de um imóvel, às vezes é que a pessoa fica num desespero para comprar alguma coisa. Eu estou falando lá do texto, eu estou fazendo uma aplicação agora, pessoal, né? Eu não vou ficar só na história de Sara, que deu Agar, se precipitou e deu Agar para Abraão. Eu estou fazendo uma aplicação já para a nossa vida. A compra de um imóvel. Às vezes a pessoa compra aquele imóvel, não tem condições financeiras e fica numa luta e entra em dívida. Outras pessoas também se precipitam e pegam dinheiro com a agiota. Há relatos de várias histórias, né? A compra de um veículo. Às vezes a pessoa compra um veículo, mas ela não coloca seguro no carro, ela se precipita, porque ela juntou aquele dinheirinho para comprar o veículo, mas não tem dinheiro para botar o seguro. Aí ela compra o veículo, ou então compra aquele veículo, a prestação paga em 36 vezes, em 46 vezes, aí daqui a pouco está andando com o veículo é roubado, mas ela não tem seguro do carro. Então, você conhece pessoas também que perderam um bem, ou uma moto, ou um veículo, e depois continuou pagando, porque não tinha seguro. Tudo isso são precipitações que as pessoas elas precisam evitar. Então, a precipitação me coloca e te coloca numa condição de abismo, numa condição de perigo, numa condição de perdição ou numa condição de ruína. No caso de Sara e Agar, o problema está até hoje lá. Os árabes e os judeus estão todo dia brigando. Aí tem lá a divisão da faixa de Gaza, aí uns passam. Aí o que eles fazem? O que os árabes fazem? Eles levam os seus filhos. Observem isso. Quando apareciam aquelas lutas, aquelas guerras, eles levam os seus filhos até a divisão da faixa de Gaza e os filhos dos árabes ficam jogando pedra nos soldados israelenses do outro lado da faixa, já incitando um ódio que já vem há muitos e muitos anos devido a uma precipitação. Quem mais entrou aí, Alessandro? Entrou Alcântara, Catiane Alcântara. É a Catiane lá da nossa igreja? Gente finíssima, Catiane. A Alessandra está indo aqui. Lorena, Catiane Alcântara, né? Então, precisamos ter cuidado em relação à precipitação. Tem um homem, um historiador, Heródoto. Ele era um historiador grego que viveu 500 anos antes de Jesus Cristo. Ele já dizia que a precipitação é a mãe do fracasso. Olha só que frase interessante. A precipitação é a mãe do fracasso. Quem é ela mesma? Tá aí, a Catiane. Deus te abençoe, Catiane. Catiane louva muito. É uma bênção de Deus também, né? Provérbios, o livro de Provérbios vai tratar, olha como é que Provérbios fala sobre a precipitação. Diz que o homem paciente, ele dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez. Então, toda pessoa precipitada, ela tem um momento, ou ela é insensata, ou ela vive um momento de insensatez. E um momento de insensatez pode causar um dano que você vai levar durante muitos anos e vai conviver com aquele problema. Um momento de insensatez, árabes e judeus ficam até hoje lá, brigando um com o outro. Um momento de insensatez. Então, precisamos ter muito cuidado com a insensatez. Então, o primeiro aprendizado que eu vejo nesses dois primeiros versículos lidos pela Alessandra é a insensatez. A Bíblia fala também de outros casos de insensatez. E eu vou ser rápido aqui, que eu vou ter que passar para a Alessandra. Olha que a Marrom também, a diaconisa Alcione entrou. Beijão, Alcione, que Deus te abençoe. Gente finíssima também, diaconisa Alcione. Um outro caso de insensatez. Eu estou falando aqui de Sara e de Agar. Né? Um outro caso, Josué. Israel, a nação de Israel, ela venceu o rei Seom, o rei
o rei de Bazã. A próxima cidade que viria era a cidade dos gibeonitas. O que os gibeonitas perceberam? O que eles fizeram? Eles vieram, eles se anteciparam, porque Israel ia passar por Gibeon. Aí o que eles fizeram? Eles vão nos antecipar. Então eles colocaram roupas velhas, pegaram pão duro, pegaram as roupas, tudo que era velho, colocaram na caçamba de alguns animais e vieram em direção a Josué e a liderança de Israel. Aí eles olharam e viram aquela caravana, uma pequena caravana vindo, aí falou, de onde vocês vêm? Aí eles falaram, olha, nós viemos de uma terra muito distante. Mas não é nada, a terra estava pertinha. Olha só, preste atenção, estamos falando sobre precipitação. Nós viemos de uma terra muito distante. Ah, mas nós faz aliança conosco. Eles falando para Josué, faz aliança conosco, para que nós possamos ser o servo de vocês, não nos destrua, não nos mate. Aí Josué olhou para aqueles homens vestidos com roupa velha, olhou o pão duro, as coisas, tudo que estava em cima dos camelos, do boi, era só coisa velha. Ele falou, realmente, essas pessoas vieram de muito distante. Aí o que Josué fez? Chamou, entrou a Vanessa também, Vanessa Machado, chamou os líderes de Israel. Então Josué e os líderes de Israel fizeram aliança com aqueles homens. Então eles fizeram aliança, estenderam a mão e falaram, nós não vamos destruir vocês, nem os seus descendentes. Então eles fizeram uma aliança entre os líderes de Israel e diante de Deus. Passaram-se 2 dias, Josué descobre que aqueles homens não eram nada de uma terra distante, mas eles eram da cidade que estava do lado, a próxima cidade, a cidade dos gibeonitas. E agora? Eles já tinham feito uma aliança diante de Deus e diante de toda a liderança. Então Josué foi, se aproximou, chamou os líderes dele e falou, rapaz, vocês mentiram para a gente. Vocês falaram que vieram de uma terra distante, vocês estavam com pão duro, estavam com roupa velha, e nós acreditamos em vocês. Fizemos uma aliança, eles realmente, nós ficamos com medo de vocês, porque Deus já tinha dado vitória sobre o rei Seom, sobre o rei Og, sobre o rei de Bazã, e vocês venceram, nós sabíamos que vocês já iam passar pela nossa terra, ia destruir toda a nossa terra. Aí Josué, como já tinha feito uma aliança, o que Josué falou? Eu não posso agora eliminar vocês. Mas a partir de agora, vocês vão estar nos servindo, vocês vão estar no meio do nosso povo agora. Então vocês vão ser agora rachadores de lenha e tiradores de água. Então, olha o que eu estou falando. E a Bíblia vai dizer que Josué ele não consultou ao Senhor. Está escrito assim mesmo. Antes de fazer aquela aliança, o texto diz, e Josué não consultou ao Senhor. Qual é o problema? Eles passaram a conviver com os gibeonitas dentro da nação dele. Eles passaram a ser tiradores de água e rachadores de lenha. Então, quando nós nos precipitamos, quantas pessoas hoje, você para pensar, ou pessoas que talvez vão ouvir isso aí depois, vão estar pensando, meu Deus, olha, se eu tivesse escutado essa palavra antes, quantas pessoas hoje elas estão convivendo com um problema. E há tipos de problemas, há alguns casos de problemas que às vezes a pessoa vai ter que, só a eternidade, só a morte vai nesse caso fazer com que aquela pessoa ela se desligue ou se desvencilhe daquele problema por causa de uma atitude impensada, por causa de uma precipitação. Quantos relacionamentos, olha só, quanto eu falei aqui, quantos relacionamentos são construídos de forma precipitada. São relacionamentos que eles não se iniciam dentro dos princípios bíblicos, mas são os relacionamentos que se iniciam daquela forma impulsiva, daquela explosão sexual. E a pessoa às vezes entra dentro desse relacionamento e se arrebenta dentro desse relacionamento. Então, eu falei aqui de negócios que são construídos, alianças para a construção de algum negócio, montar uma empresa, toma muito cuidado. Falei da compra de um imóvel, toma muito cuidado. É no momento certo? Está na direção de Deus? Deus falou que é para fazer isso. Já consultou a Deus, né? Aqui, quem botou? A Vanessa botou. Deus te abençoe, Vanessa. A paz do Senhor. Deus te abençoe, Vanessa. Já consultou a Deus? Então, antes de comprar um carro, antes de comprar uma casa, antes de montar um negócio, antes de iniciar um relacionamento, antes de iniciar qualquer coisa,
consulte ao Senhor. Decisões precipitadas nos leva a precipício, à ruína, nos permite viver com problema durante muitos anos da nossa vida. Então eu citei Josué. Existe também Esaú. Nós vamos ver Esaú, o que ele faz? Ele vendeu a sua primogenitura, ele trocou a sua primogenitura por um prato de comida. Ele estava cheio de fome. Ser o primogênito era um privilégio. Ter uma porção dobrada. Isso tem um significado espiritual muito grande. A Bíblia vai dizer que Esaú, num momento difícil, ele vem lá do campo cheio de fome e o seu irmão olhou para ele e ele falou assim, olha, tinha feito uma comida gostosa, ele cheio de fome. Aí ele falou assim, me dá um pouco dessa comida. Ele falou assim, não, eu quero ter o direito de primogenitura. Eu te dou esse prato de comida. Aí a Bíblia vai dizer que Esaú desprezou o direito de primogenitura. Então ele deu mais ênfase àquilo que era momentâneo para satisfazer uma necessidade momentânea e ele não pensou lá na frente. E a Bíblia vai dizer que ele troca, ele vende o direito de primogenitura. Ele dá para o seu irmão, ele fala, para que me serve o direito de primogenitura se eu estou com fome nesse exato momento? Eu quero matar minha fome, então ele troca. E a Bíblia vai dizer que lá em Hebreus, que ele tentou buscar com lágrimas o direito de primogenitura e depois não conseguiu. Então, olha só, a precipitação, o que causa? Causa uma ruína, causa problemas, né? Quem entrou aqui? Giovanelli, Giovana Lúcia entrou também. Deus te abençoe, Giovana. Então, a precipitação causa problemas, causa ruína. Então, nós citamos aqui Agar e Sara. Citamos aqui Josué e os gibeonitas. Citamos aqui Esaú. Olha só quantos casos a Bíblia nos fala a respeito da precipitação. Jefeté. Oh, meu Deus do céu. Para pensar. Jefeté. A Bíblia vai dizer que Jefeté, Israel vai para a luta e ele vai dizer, olha, se o Senhor me der vitória para a nação de Israel, a primeira coisa que sair da minha casa e vir ao meu encontro, eu vou oferecer em sacrifício ao Senhor. Eu estou falando sobre precipitação, sobre votos precipitados, né? Aí a Bíblia vai dizer que Deus dá vitória a eles. Aí ele volta para quando ele está voltando para casa, quem é que sai de encontro dele? É a filha dele. E ele tinha feito um voto ao Senhor. E falou, a primeira coisa que vai sair eu vou oferecer em sacrifício ao Senhor. E Deus não aceita sacrifícios humanos. E existe duas correntes teológicas. É importante eu falar isso. Uma corrente teológica acredita que Jefeté, pelo fato dele ter vivido, ele teve que sair de casa, ele foi expulso dos seus irmãos. Depois a nação chama ele começou a conviver com homens diferentes, de outras religiões, começou a conviver com homens difíceis. Então, uma corrente teológica acredita que Jefeté, realmente ele sacrificou a sua filha, mesmo Deus não aceitando o sacrifício. Já outra corrente teológica acredita que, quando ela diz que, então pai, eu aceito isso, então permita que eu chore a minha virgindade com as minhas amigas. Então, outra corrente teológica já acredita que Jefeté, que ela passou a viver servindo ao Senhor e não teve direito de casar. Essa forma de sacrifício passou a ser uma forma de dedicação ao Senhor. Mas em ambos os casos, se ela foi sacrificada por Jefeté, ou se ela não foi sacrificada por Jefeté, mas ela passou a viver somente para servir ao Senhor, e ela não teve direito de casar, não teve direito de ter filhos, não teve direito a nada. Ambas as correntes teológicas vão nos mostrar um dano, vai nos mostrar um problema. Por causa de quê? Por causa de uma precipitação, por causa de um voto precipitado. Quer ver outro? Eu estou falando sobre precipitação. A introdução é sobre precipitação. Precisamos ter muito cuidado. Quer ver um outro problema sobre precipitação? A pessoa está desempregada. Está desempregada há 2, 3 anos, 1 ano. Aí ela está devendo água, luz, está devendo telefone, está devendo um cartão de crédito, está devendo um monte de coisa. Aí a pessoa fala assim, Senhor, se o Senhor abrir a porta de emprego, eu vou pegar o meu primeiro salário e vou dar tudo para a igreja, vou dar tudo para o Senhor. Para pensar. A pessoa está devendo água, está devendo luz,
está devendo cartão de crédito, às vezes está devendo o vizinho, está devendo a mulher da revista da Avon, a revista da Boticário. Aí ela não... Olha, eu estou falando sobre precipitação, sobre votos precipitados. O que uma pessoa normal tem que se fazer? É pagar suas dívidas, é pagar os seus devedores. Porque aí a pessoa vai não dar o dinheiro para a igreja, aí a pessoa fala, às vezes até o irmão da igreja fala, estou entendendo, a pessoa está dando oferta lá na igreja e não me pagou. Por quê? Por causa da precipitação. Fez um voto precipitado. Então eu citei aqui sobre Sarai e Agar, citei aqui sobre Josué e Gibeonitas, citei aqui a Esaú, citei Jefeté, temos outros exemplos bíblicos, né? Nabal, olha um homem precipitado, um homem tolo, um homem de cabeça dura, né? A Bíblia vai dizer que Davi estava com fome, com seus soldados, fugindo, ele manda alguns mensageiros a Nabal, e fala, olha Nabal, eu preciso de algumas ovelhas, de alguns alimentos, de alguns pães, para que você me alimente e alimente os meus soldados. Davi manda mensageiro. Aí Nabal, ele ironiza. Quando os servos de Davi chegam na propriedade ou na fazenda de Nabal, ele olha para os servos de Davi e fala assim, vem cá, quem é Davi? Em outras palavras ele está dizendo, não me apresentaram Davi como nada. Quem é Davi? Olha aí, eu estou falando sobre precipitação. Aí os mensageiros de Davi voltam para Davi e falam, Davi, tu tá fugindo, tu tá desesperado, nós estamos cheios de fome. Davi era rei de Israel, meu amigo. E Nabal era apenas protegido pelo rei de Israel. Ele tinha toda a proteção. Aí informou a Davi, ele falou que não conhece você como nada. Ah, para quê? A Bíblia diz que Davi montou 400 homens. Falou, agora nós vamos partir e vamos destruir toda a casa de Nabal. Não vai ficar ninguém. Eu estou falando sobre precipitação. Aí uma mulher, a mulher de Nabal, vocês conhecem muito bem, parecida com algumas mulheres igual dessas que estão nos assistindo na live. O que elas falam? Ela falou, quando ela soube disso, ela fala assim, meu Deus, meu marido fez uma loucura. Ela se antecipa. Ela prepara pão, pega uma jumenta, pega alimento, pega tudo e vai em direção. Quando ela vai em direção a Davi, Davi vem com os 400 homens. Aí ela, meu Senhor, né? E ela toma aquela atitude louvável, né? Não liga para o que meu marido falou, né? Pelas coisas precipitadas que ele falou, porque o nome dele, Nabal, já quer dizer tolo. O próprio nome já quer dizer tolo, aquele que pratica a tolice. O nome dele já diz tudo. Então Davi falou assim, olha, eu louvo a Deus pela sua vida, porque Deus me enviou enquanto, porque senão eu ia fazer uma loucura. E é retratado ali, Davi recebe aquele alimento. Então a precipitação nos leva a uma ruína, nos leva a um dano, nos leva a um sofrimento, nos leva a conviver com os problemas. E eu quero fechar aqui também com Esaú. Né, a Bíblia vai dizer, né, eu falei sobre Josué, Sarai e Agar, falei sobre Josué e Gibeonitas, falei sobre Esaú, falei sobre Jefeté, falei sobre Nabal e agora eu não vou falar mais sobre ninguém. Por quê? Quem vai falar agora é a mulher mais linda do Rio de Janeiro. Ela falou assim, você só vai fazer a introdução, a live não é sua não, eu vou te dar uma oportunidade, né? Eu não vou me precipitar e me alongar, né? Então, que Deus abençoe. Então, o primeiro exemplo que eu preciso trazer para a minha vida, cuidado com a precipitação. Não esqueça disso. Se você esquecer de tudo que eu falei, mas lembrar que a palavra precipitação vem de precipício, de abismo, de perdição e de ruína, eu já ganhei essa noite. Tá bom? Que Deus te abençoe. Um beijão para todos vocês aí. Tá bom? Vou passar aqui para a Alessandra. Paz do Senhor, gente. Tudo bem? A Giovanna Lúcia é a Vaninha, Sandro. A gente só conheceu ela com Vaninha. Eu botou o nome aqui, você não conheceu. Ah, tá. Tudo bem, gente? Vamos continuar aqui, né? A palavra abençoada. Gente, eu aprendi muito nesse capítulo de Gênesis 16. Deus faz uma promessa, né, para Abrão e Sara. E
promete um filho. Olha, eu vou dar um filho para você, a descendência de você vai ser numerosa, vai ser poderosa na terra. Só que a promessa demorou, a coisa demorou um pouco, né? Demorou anos, e Sarai não teve paciência para esperar. Na realidade, ela foi precipitada, né? Como o pastor Luciano acabou de falar aqui, né? E desse expediente irrefletido, né, o pastor Hernando Dias Lopes diz que foi o primeiro relato de barriga de aluguel da história, né? Registrado aqui na Bíblia, foi o primeiro relato de uma barriga de aluguel. Por quê? Porque Sarai, achando que não poderia mais ser mãe, ela pega a sua serva egípcia, chamada Agar, né, que também foi uma coisa precipitada. Se a gente for parar para pensar mesmo, quando Abrão vai para o Egito, ele não pede permissão ao Senhor. Ele vai por conta dele. Ele vai por conta dele, né? E lá acontece tudo aquilo que ele diz que Sarai é irmã dele, aquela coisa toda, que a gente já passou por esse capítulo aí, né? E de lá, ele não vem sozinho não, traz essa serva do Egito, Agar, que estava dentro da casa dele. E aí, o que a Sarai fala? Já que eu não posso ser mãe, eu vou dar minha serva para meu marido e os filhos que ela tiver serão meus. A paz do Senhor, Alcione. Gente, assim, sinceramente, assim, a gente até entende, né, que Sarai queria muito ser mãe, mas, gente, eu nunca daria outra mulher pro meu marido. Eu não faria isso. Eu, Alessandra, não faria isso. Ele tá aqui olhando. Eu nunca, com muita alegria, irmão Alcione. É um costume dos povos. Eu não faria, mas aí vamos para o texto. Vamos lá para o contexto do texto, né? Era um costume local, era um costume quando a mulher não podia ser mãe, os filhos eram muito importantes dentro de uma comunidade tribal, né? A Vanessa colocou, nem eu, também não, né? Mas dentro de uma comunidade tribal, os filhos eram muito importantes. Era a perpetuação da descendência de um homem. Então, quando a mulher ela não podia gerar filhos, havia esse precedente na realidade. Que lei, irmã Alessandra, que não existia a lei de Moisés ainda? Existia o Código Hammurabi. O Código Hammurabi, ele já existia. E esse Código Hammurabi, que é um código muito antigo, ele previa que a mulher poderia fazer isso. Eu até coloquei aqui a data mais ou menos do Código Hammurabi, que é 1.700 anos antes de Cristo. Esse código já existia, um código muito antigo, que ele dava permissão para que as mulheres tivessem seus filhos através de uma serva ou de uma escrava. Então, Sara lançou mão disso. Falei, não, já que eu não posso ter, eu vou dar, né, a minha escrava, a minha serva, para ele, e os filhos que ele tiver também serão meus. Este não era o plano de Deus, né, gente? Esse não era o plano de Deus. Mas o que aconteceu não frustrou os planos de Deus de maneira nenhuma. Porque o que Deus disse que ia fazer, ele fez. A gente vai ver aqui mais na frente, né? Na próxima live, a gente vai ver que Deus realmente deu um filho deles de verdade, que foi Isaac. Né? Isso não frustrou os planos de Deus, mas trouxe muitos problemas, trouxe muita dor de cabeça para a família de Abrão, para os seus descendentes ao longo da história, como o Luciano falou aqui agorinha mesmo, né? Esse conflito árabe-israelense começou com esse desvio de Abrão e Sarai, gente. Olha só, o que uma coisa irrefletida fez. Até hoje nós sentimos, né, o mundo sente os impactos dessa decisão precipitada de Sarai. Isso é muito sério, né, gente? Uma coisa que ela fez lá milhares de anos lá atrás tem redundância hoje. Esse conflito árabe-israelense que existe hoje começou lá. Tudo começou lá. Então, por que aconteceu isso? Porque Sarai deixou morrer no seu coração a esperança do cumprimento da promessa. Eu quero falar um pouco sobre isso agora, né? Sarai deixou morrer no seu coração a esperança do cumprimento da promessa. Provérbios 13, versículo 12, diz que a esperança que se adia, né? A esperança que demora, ela adoece o coração. Está escrito em Provérbios 13, versículo 12. E, gente, isso aqui é uma coisa muito importante que eu queria conversar com vocês e pontuar com vocês. Tanto o pessoal que está aqui, que hoje não tem muita gente, né? Hoje um feriadinho, né, gente? Muitas pessoas não trabalharam hoje e chovendo do jeito que tá, esse tempinho bom. Tem muita gente que já deve
deve estar até dormindo. Mas nós estamos aqui, né? Quem quis, né, veio pra cá e depois essa live fica aí, o pessoal assiste depois. Mas eu queria conversar com você sobre isso. Às vezes Deus nos faz uma promessa e porque a promessa demora, a gente começa a querer dar um jeitinho para que a promessa se cumpra. Gente, isso é muito sério e isso é muito perigoso. Porque geralmente, não estou dizendo que tudo é assim, que sempre é assim, mas geralmente demora um pouco para Deus cumprir aquilo que ele falou pra gente. Eu comentei isso semana passada, né? Muita coisa que Deus falou comigo na infância está se cumprindo hoje, né? Vem se cumprindo aí na minha fase adulta. Então, muita coisa que Deus fala com a gente não se cumpre na hora. Se cumpre, tem um tempo. Eu até analisei a palavra promessa no hebraico, conversei com vocês sobre isso semana passada, né? A palavra havtash, que no hebraico é promessa, ela tem 2 letras de ação, mas tem outras letras nessa palavra que faz a gente pensar. Uma delas, que é muito importante, que a gente não esqueça, é o tet, é a letra tet. Esse tet representa o número 9 e fala de processo. Fala de gravidez. O 9 tem a ver com gravidez. Quando uma mulher descobre que está grávida, ela não tem o filho imediatamente. Quando ela tem a notícia que está grávida, ela não tem o filho imediatamente. Existe um tempo que ela tem que esperar, um tempo de amadurecimento desse feto. Oi? E quando se tem sim, e o Luciano está falando aqui, quando você, essa criança adianta o tempo, ela nasce prematura, com problema, né? O pulmãozinho não está ainda legal para respirar sozinho, a criança tem que ficar, né, acoplada numa máquina, numa incubadora. Acontece várias coisas quando a promessa nasce antes da hora. O que acontece? Sarai fez exatamente isso. Deus já tinha falado que ia dar um filho para eles, mas eles não tiveram paciência para esperar. Então, a promessa, gente, ela passa pelo teste do tempo. E aí, eu até coloquei uma pergunta hoje aí, à noite, né? Por que Deus demora tanto a cumprir a sua promessa? É uma coisa que eu já me perguntei, eu tenho certeza que você já se perguntou isso também. Poxa, Deus me fez tantas promessas e por que não acontece logo? Por que está demorando tanto essa promessa se cumprir? Né? De repente, isso se passou na cabeça de Sarai também. Né? Ela acreditou que Deus ia dar esse filho para ela, Abrão também acreditou, mas por que eles se precipitaram ao ponto de ter um filho, né? dar o marido lá para Agar para ter esse filho? Ela se precipitou porque ela não teve paciência para esperar o tempo de Deus. E aí, por que Deus demorou tanto para dar o filho da promessa? É uma pergunta. Por que Deus demorou tanto para dar o filho da promessa para eles? Por quê? Por quê? Aí a resposta está na própria Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela se explica a si mesma, né? Não no livro de Gênesis, mas se você ir para o livro de Hebreus, você vai ver por que Deus demorou tanto para dar o filho da promessa para eles. Vamos lá? Hebreus, capítulo 11, versículo 12. Hebreus 11, versículo 12. Irmã Valmira também entrou aí. A parte aí, irmã Valmira. Diz assim, ó. Hebreus 11, versículo 12. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. O versículo 11 diz assim: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Sabe por que Deus demorou tanto dar a promessa para Abrão e para Sarai? Porque Deus queria que Abrão e Sarai estivessem amortecidos. Deus queria que não houvesse possibilidade nenhuma que eles tivessem esse filho por conta deles. A Bíblia diz que Abrão já era velho, adiantado em idade, e Sarai nem menstruava mais. Já tinha cessado há muito tempo o costume das mulheres. E aí, nesse tempo que tu dizia que não, Deus vem e faz cumprir a promessa. Sabe por quê? Porque Deus queria dizer para eles e para todo mundo, e para a gente que está aqui vivendo hoje, aqui em 2022, que promessa dele não depende de ninguém.
Não depende de nós, não depende do que a gente possa fazer, ou do que a gente seja capaz de fazer, ou de circunstâncias, não. A promessa que Deus faz depende só dele. Então, quando a Sarai, né, fica grávida, ela pôde realmente dizer, realmente, quem me deu esse filho foi Deus. Abrão, quando concebeu Isaac, também ele falou assim, olha, foi Deus que me deu esse filho, porque ele já estava muito velho. Na época que ele se deitou com Agar, ele poderia ser pai ainda. Ele não estava tão velho a ponto de não poder ter um filho. Mas na época que Deus deu Isaac para ele, foi realmente Deus que deu, porque eles não tinham condições físicas nenhuma mais de serem pais. Então, às vezes, gente, a promessa demora na nossa vida. Por quê? Porque a gente precisa entender, e as pessoas que nos observam também precisam entender que quem fez aquilo ali acontecer não foi a gente. Foi o próprio Deus que fez acontecer. Então, desse modo, a glória seria só de Deus. Como foi aqui, como está registrado aqui no livro de Hebreus. Quem fez foi Deus. Então, quando a promessa se cumpre na nossa vida, as pessoas que convivem com a gente dizem assim, meu Deus do céu, foi Deus mesmo que fez isso. Porque, olha, eles não tinham condições nenhuma. Eles não tinham condições nenhuma de acontecer isso na vida deles agora. E realmente foi Deus que fez acontecer. Então, o que Sarai fez nessa época lá, gente? É ilegal? Era ilegal? Não. Era uma prática social aceitável, sancionada pela lei, pelo Código Hammurabi. Porém, nem tudo que é lícito é moral. Isso aqui também é importante. Nem tudo que é lícito é moral. E nem tudo que é moral, aos olhos da sociedade, está de acordo com os preceitos divinos. Deus não mandou ela fazer isso. Ela se precipitou, ela deu o jeitinho dela, né? Sarai deu o jeitinho dela e esse jeitinho custou caro. O Novo Testamento usa esse fato, isso é muito legal. Paulo é fora de série, né? O apóstolo Paulo. O Novo Testamento, ele assemelha o filho de Agar, nascido segundo a carne, aos produtos dos esforços próprios do homem, né? Quanto à sua religião. Lá em Gálatas 4:22 está falando sobre isso. Que fala que Agar, o fruto de Agar simboliza a carne. Simboliza... Olha só que coisa interessante, né? O filho de Abrão com Agar simboliza a carne. A nossa natureza, que quer fazer do nosso jeito, quer que seja de acordo com a nossa vontade. Isso é muito interessante. Fazendo contraponto com as coisas do Espírito. Olha só, olha como é que Paulo usa esse fato, isso está escrito lá em Gálatas, gente. Depois vocês podem anotar esse versículo e ler Gálatas 4:22 e Gálatas 4:29. Paulo faz esse contraponto, que esse filho que nasceu foi fruto da carne, foi fruto da precipitação, né? E quando a gente assume coisas na nossa vida que Deus não mandou fazer, a gente está indo pelo caminho da carne também. A gente não está indo pelo caminho do Espírito, a gente está indo pelo caminho da carne. E aí o que acontece nessa história aí, gente? Vamos dar uma acelerada aí porque a hora está passando. Agar desprezou sua senhora. Quando ela se viu grávida, ela era uma serva. Ela era apenas uma serva. Quando ela se viu grávida, gente, isso não agradou a Deus também, né? A gente vai ver aqui todos os lados do que aconteceu ali, tá? Todos os lados da moeda, porque uma história, ela não tem só um lado não, tá? Ela tem os dois lados. Então, Agar aqui, a gente fica com pena de Agar, porque ela foi maltratada, ela foi desprezada, teve que fugir, sim, mas ela teve a parte na culpa também do que aconteceu, porque ela era apenas uma serva, né? E a Bíblia fala que ela era uma serva de Sarai, assim como Eliezer era um servo de Abrão. É aquela serva que vivia dentro de casa, a serva que tinha acesso a tudo, que era uma pessoa de confiança. Então ela trai a confiança de Sarai também, porque quando ela fica grávida, ela despreza sua senhora. No Código Hammurabi também fala sobre isso. Fala sobre... Era intolerável naquela época uma serva se sobrepor sobre a sua senhora. Isso não era aceitável de jeito nenhum. E ela fez isso. Quando ela descobriu que ela estava grávida e que Sarai não podia ser mãe, ela começou a ficar inchada, né? Ela ficou ali, né? Começou a desprezar sua senhora. E aí,
muita coisa deu errado aqui, né? Muita gente tomou decisão errada aqui. Agar, que desprezou Sarai. Abrão também se acovardou nesse incidente, né? Ele se acovardou, ele se omitiu nesse incidente aqui dentro da casa dele, né? O pastor, ele transferiu, realmente, ele transferiu uma situação que era para ele resolver. Ele era o sacerdote da casa, ele era o patriarca. O que ele deveria ter feito? Levado todo mundo para o altar. Você não vê. Eu falei aqui em outras lives que Abrão era o homem do altar. Mas você não vê Abrão erigindo o altar aqui, pedindo orientação a Deus do que fazer, já que já estava tudo errado mesmo. O que ele faz? Ele se omite. Ele se omite. Abrão se acovardou, se omitiu. Aquele guerreiro que a gente viu lá nas lives passadas, nos capítulos passados de Gênesis, que enfrentou aquela coalizão de reis do Eufrates para livrar Ló, né? Cadê a valentia desse homem nesse momento aqui? Sumiu a valentia. Ele ficou pequeno diante daquela situação, né? Ele ficou pequeno diante da sua mulher Sarai. Ele deixou a mulher tomar as rédeas da situação e transferiu o problema, a solução do problema para Sarai. Uma mulher que estava sendo desprezada, magoada, estava triste, ela não podia ser mãe. A serva dela que ela confiava ficou grávida, começou a desprezar ela. Como é que essa mulher ia reagir? Como que essa mulher ia reagir? Então, ela foi tomada por um sentimento de desprezo e ela agiu com violência. Essa é a palavra. Ela agiu com violência, ela agiu com injustiça em relação à sua serva. A reação de Sarai foi severa. A reação de Sarai foi injusta. Claro que Agar também foi impertinente, ela foi insubordinada, né? Mas em contrapartida, Sarai também foi cruel. Ela foi cruel porque aquela mulher estava grávida de um filho do marido dela, né? E pela lei, a Agar, ela não tinha opção. Quando Sarai falou assim, olha, você vai se deitar com meu marido e o filho que você tiver será nosso, ela não tinha opção de falar. Ela estava em obediência. Ela não podia falar, não, eu não quero me deitar com Abraão, não. Ela não podia fazer isso. Ela era serva, ela não tinha opção de dizer não. Então, realmente Sarai aqui foi muito cruel no que aconteceu aqui. Os escravos eram tidos como propriedade. Sim, Luciano está falando aqui, vocês estão escutando, né? Ele está aqui do meu lado. Os servos eram tidos como propriedade. Ela não tinha voz nem autonomia para dizer que não queria. Então, gente, todo mundo errou aqui feio. Todo mundo errou feio nesse episódio. E o que eu acho lindo na Bíblia, que a Bíblia não omite essas coisas. Essas coisas estão registradas para o nosso ensinamento, para o nosso aprendizado. Então, Abraão deveria ter chamado todo mundo, não, vamos orar, vamos ver o que vai acontecer agora, vamos pedir orientação a Deus, mas ele não fez isso. Então, o que Agar faz? Agar faz o que a gente faz quando a gente está com um problema. O que a gente faz? Corre, foge. Muita gente, quando se vê num problema difícil, o que ele faz? Ele foge, que é a coisa mais fácil de fazer. Fugir do problema. Mas fugir do problema não é a solução. É isso que eu aprendo também aqui em Gênesis 16. Fugir do problema não é a melhor solução. Então, o que Agar faz? Ela arrisca a vida dela, porque ela sai sozinha, grávida, para o deserto, para um lugar difícil, né? Grávida, arrisca também a vida do filho que ela estava esperando. E ela vai fugir para onde? Para onde Agar fugiu? A Bíblia dá a pista aqui. A Bíblia fala que ela vai... O anjo encontra Agar no caminho de Sur. Né? No caminho de Sur. Então, o que a gente entende? Sur é ali, próximo ao Egito. Ela quer, realmente, o que ela quer? Ela quer voltar para o Egito. Ela quer voltar para a terra dela. Porque, na realidade, Abrão tira Agar do Egito quando desce ao Egito com Sarai. Né? Eles pegam ela de lá. Então ela quer voltar para a casa dela, para a terra dela, né? E ela chega junto de uma fonte. A Bíblia fala aí em Gênesis 16, você que já leu, né? Ela chega perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, né? A Bíblia fala que esse caminho é chamado caminho de Sur, né? Sur quer dizer muro, né? Caminho de Sur quer dizer muro, Sur quer dizer muro. É uma referência à fortificação na fronteira egípcia. Existiam fortificações ali na fronteira egípcia ao longo da linha do canal de Suez. Essa fortificação supostamente, né, protegiu o Egito da incursão dos asiáticos. Onde está escrito isso, irmã Alessandra? Gênesis 25, mais à frente, tá, gente? Gênesis 25, versículo 18, fala sobre isso, tá? Então, o que acontece quando ela foge para o caminho
de Sur, né? Ela quer voltar para o Egito. O que acontece aí? Deus vai ao encontro dela. Deus vai ao encontro de Agar. O que isso diz para mim e para você que está vendo esse texto hoje? Deus está interessado na nossa vida. Deus está interessado nos nossos problemas. Deus está interessado nas nossas questões. Aí cai por terra, né, a fala de algumas religiões que dizem que Deus existe, mas ele está muito longe da gente, que ele não se importa conosco. Não vou citar o nome aqui das religiões que pregam isso, mas segundo a Bíblia, totalmente equivocado. O nosso Deus se importa sim com aquilo que acontece conosco. Agar aqui era uma egípcia, era uma estrangeira, mas Deus se importou com ela, né? Deus vai atrás de Agar, Deus encontra-se com Agar ali naquele deserto. A Bíblia fala que o anjo do Senhor chama Agar pelo nome. Então vamos ler de novo aqui o texto, gente. Gênesis, capítulo 16. Olha aí. Aqui a gente vê uma epifania, né? Quando fala o anjo do Senhor, na realidade era o próprio Jesus, que não tinha nascido ainda, estava ali, né? Numa epifania. Então diz aí, olha o que diz aí o versículo. O anjo do Senhor, versículo 7, achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse, Agar, olha só, chama ela pelo nome, conhece? O Senhor conhecia Agar. Agar, serva de Sarai, ainda diz que ela era serva de Sarai. Deixou isso bem claro para ela. Olha só que interessante. De onde você vem e para onde você vai? Olha a pergunta que o anjo do Senhor faz para Agar. Vai dizer que Deus não sabia de onde ela estava vindo. Vai dizer que Deus não sabia disso. Claro que sabia. Sabia até o nome dela. Sabia que ela estava fugindo dos Sabia problemas. Que ela estava fugindo da situação, né? E às vezes Deus não vai ao nosso encontro também, vai atrás de nós, porque sabe que a gente está fugindo de alguma situação. Então aí o anjo do Senhor faz duas perguntas para ela. Chama ela pelo nome, primeira coisa, chama ela pelo nome. Isso quer dizer o quê? Para mim e para você, Deus nos conhece, e pelo nome. Antes de nós nascermos, Deus já nos conhecia, né? A Bíblia está recheada de palavras nesse sentido. E aí fala assim, de onde você vem e para onde você vai? Duas perguntas. A primeira pergunta, ela responde. Olha o que está escrito aí, olha o que ela respondeu. Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Eu achei interessante esse verbo aí. Claro que em outras traduções não está desse jeito. Mas nessa tradução aqui, venho fugida, né? Como se fosse uma coisa que ela não tivesse nada a ver, né? Como se ela não tivesse feito nada para aquela situação estar acontecendo. Eu venho fugida da face da minha senhora, né? Tipo, culpou a mulher, culpou a senhora dela, Sarai, pelo fato de estar ali naquele poço fugida. Na realidade, ela só pôde responder mesmo essa pergunta, de onde você vem. Porque para onde você vai, ela não sabia para onde estava indo. Ela não respondeu isso porque realmente ela não sabia para onde ela estava indo, né? Ela estava fugindo. E aí, quando o anjo do Senhor... Quando nós fugimos, nós perdemos o senso de direção. O Senhor está falando que quando a gente foge, a gente perde o senso de direção. Ela não sabia responder para onde... Ela não respondeu isso. Se você olhar aqui no texto, você vai ver que ela não conseguiu responder essa pergunta, para onde ela estava indo. E aí o anjo do Senhor faz essa pergunta para ela, para mostrar para ela o valor dela, né? O anjo do Senhor... Imagina, gente, tem pessoas que já viveram aí não sei quantos anos e nunca viram o anjo do Senhor. Essa mulher viu o anjo do Senhor ali no deserto. E ele falou com ela, ele chamou ela pelo nome e conversou com ela. Então, quando ele pergunta isso para ela, é como se é aquele psicólogo, quando você senta e ele começa a falar, fala aí o que está dentro do teu coração. O psicólogo, ele faz perguntas para você responder, para que aí daí comece uma conversa, para que daí comece o tratamento. Na realidade, Deus está fazendo exatamente isso com Agar. De onde você vem, para onde você vai, né? E aí ele dá uma ordem para ela. Isso é muito interessante. Vamos ler, gente? Versículo 8 ao 12. Ele dá uma ordem para ela. Olha aí. Ó. Agora, você não está mais sem direção, não. Agora você sabe para onde você vai. Sabe onde você vai? Você vai voltar para a casa da sua senhora. Olha o que o anjo disse para ela. Agar, serva de Sarai, de onde vens para onde vais? Venho fugido da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos.
torna para lá e se humilha debaixo das tuas mãos. E faz uma promessa para ela assim, olha, disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada de tão numerosa que será. E disse também o anjo do Senhor, eis que concebeste, você concebeu, e você vai ter esse filho, e você vai chamar o nome do seu filho de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ismael quer dizer que o Senhor ouviu. Né? Ismael, todo nome que termina com El é Deus, né? El Shaddai, Gabriel, Rafael, Israel, tudo que termina com El louva ao Senhor. Então foi o próprio Deus que escolheu o nome do filho de Agar. O nome dessa criança vai ser Ismael, porque eu vi a tua aflição, eu ouvi o que está no teu coração, eu ouvi esse menino que nem nasceu ainda. Olha só, gente, que coisa interessante, né? Porque o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será um homem bravo, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Quer dizer, olha só, né? Isso aí explica muito bem como são os árabes, né? Ismael, ele é o progenitor, vamos dizer assim, né? O primeiro homem dos árabes. Os árabes realmente são assim, né? Eles são bravos, eles não se submetem a ninguém. E Deus falou tudo isso aqui quando disse que ela seria a mãe dele, né? E ela clamou e ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, e disse assim, tu és o Deus da vista. Porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Então, olha só, quando Agar diz que ela não teve resposta para dizer para onde ela ia, o anjo do Senhor dá uma direção para ela. Olha, já que você não sabe para onde você vai, deixa eu cuidar de você. Deixa eu dar uma direção para você. Deixa eu falar para você o que você tem que fazer. Você vai voltar lá para casa da sua senhora e vai se humilhar perante ela. O tratamento não é fugindo, né? O tratamento de Deus para nossa vida não é fugindo das situações, né? O servo, ele é honrado quando ele honra o seu senhor. Então, o anjo do Senhor fala, vai lá, se humilha, faz a tua parte, porque você também errou. Então você humilha, volta para lá, né? E realmente Agar fez isso. A resposta de Agar a essa visitação do anjo do Senhor foi gratidão, foi adoração. Isso é lindo, né? A resposta de Agar, quando ela recebe essa visita do anjo do Senhor ali no deserto fugindo, foi gratidão, foi adoração. Ela invoca o nome do Senhor, esse Senhor que estava falando com ela ali junto à fonte, e ela dá um novo nome para Deus. Olha que interessante, gente, que está no versículo 13, tu és o Deus que me vê. Ela chama Deus assim, tu és o Deus que me vê. Ela dá um outro nome para Deus, tu és o Deus que me vê. Deus tinha vários nomes, né? As pessoas chamavam Deus de várias coisas. O próprio Abraão se dirigia a Deus de algumas formas peculiares a ele, mas ela passou a se dirigir ao Deus de Abraão como o Deus que via, o Deus que enxergava. Agora ela está exultante, ela está feliz, não pelo fato de estar grávida, mas não é isso que me deixa ela alegre agora. Agora ela está feliz, ela está alegre pelo cuidado de Deus pela vida dela, né? Quando ela vê que realmente ela é importante, que o anjo do Senhor foi ao encontro dela, falou com ela, fez promessas para ela, né? E aí Agar também dá nome. Depois tu fala aqui, depois tu fala. Agar também deu nome àquele poço, olha só. Agar dá nome para Deus, né? E também dá nome pro poço. Ela chama aquele poço de Beer-Lahai. Beer-Lahai, que é aquele que vive e me vê. Olha só. Então, ela nomeia também aquele poço, ela faz um marco ali na vida dela, porque Deus está me vendo aqui. Deus se importa. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar pontuada hoje nesse texto aqui. Deus se importa com as vítimas de abuso. Na realidade, ela sofreu abuso ali na casa de Abrão. Não é porque Abrão é nosso pai na fé que a gente vai omitir isso. Foi um erro que aconteceu ali. Né? Ela sofreu um abuso por parte da sua senhora também, que foi cruel com ela. Mas Deus, ele não compactua com esse tipo de coisa. Deus não compactua com esse tipo de coisa. Então, ela foi vítima de abuso e Deus foi ao encontro dela. Então, Deus se importa sim com os bebês não nascidos. Aí, vamos abrir um parênteses aí?
Vamos abrir um parêntese? Aquela criança era filha de uma escrava e Deus não se importou? Deus se importou com aquela criança, mesmo sendo filho de uma escrava. E aí você pode dizer para mim que Deus não se importa com as crianças que não nasceram ainda? Que é válido, que é justo, que é certo tirar a vida de uma criança que não nasceu ainda? O aborto, vamos abrir assim, né? Vamos falar isso bem mais claramente, o aborto. Deus não se importa com isso? Claro que Deus se importa. Deus se importa com as crianças que não nasceram ainda também. E eu posso dizer assim com todas as letras, Deus vai julgar as pessoas que assassinam crianças dentro do próprio ventre. Deus vai julgar essas pessoas. Porque Deus se importa sim. Ismael não tinha nem nascido ainda. E Deus se importou com a vida dele. Deus conhece o futuro. E Deus conhece aquelas pessoas que confiam nele também. Então Agar, ela refaz esse caminho, né? Ela refaz esse caminho de volta para a tenda de Sarai. Agora como uma dependente de Deus. Como uma dependente de Deus. Ela saiu ali com raiva, né, triste pelo tratamento que estava tendo ali, né? Ela se exultou um pouco por ser mãe e Sarai não, mas ela foi tratada ali naquele deserto, né? Fugida, ela foi tratada. Deus fala com ela ali. Deus faz promessas para ela aí e dá uma ordem para ela. Você vai voltar para casa da sua senhora. Então ela refaz esse caminho. Gente, muitas coisas da nossa vida tem que ser refeita. Se você errou, né, Deus vai se encontrar com você não para passar a mão na tua cabeça nem no teu erro. Ele vai falar assim, ó, conserta. Lembra-te de onde caíste, se arrepende. Está escrito lá em Apocalipse. Lembra-te de onde caíste, se arrepende. Então, se você errou, agora é acertar. Né? Se você falhou com alguém, agora é você ir lá na pessoa pedir perdão e resolver esse problema, né? O próprio Jesus falou, olha, lá no livro de Mateus, né, que desse jeito, se você trouxer a tua oferta ao altar e você lembrar que tem alguém com alguma coisa contra você, você deixa a sua oferta no altar e vai lá se reconciliar com essa pessoa, depois você vem e entrega a sua oferta. Então, Agar, ela teve que refazer esse caminho. Ela teve que voltar para a tenda de Sarai, se humilhou diante da sua senhora. A Bíblia não diz qual foi a reação. Eu queria muito saber, né, a reação de Sarai quando viu Agar chegando de volta na casa dela. A Bíblia não fala como foi a reação dela. Mas, embora o texto não diga como Sarai reagiu, tudo indica que ela acreditou no que Agar falou para ela, né? Quando Agar deve ter sentado, deve ter contado, olha, eu saí fugida, aconteceu isso e eu já vou, mas eu tô voltando porque o anjo me encontrou comigo ali naquele poço, indo pro caminho de sul, falou comigo, falou que eu tinha que voltar, me humilhar, me deu ordem, ele falou que me vê, que me enxerga, que me conhece. E aí ela volta para casa e Deus faz uma reviravolta ali, né? Porque ela volta para casa, Sarai recebe ela de volta como serva e é provável que Sarai não tenha maltratado mais Agar, com certeza não, porque agora ela sabia que Deus estava vendo tudo, né? Agora Sarai sabia que Deus estava vendo tudo e que ela não poderia mais tomar aquela atitude. Com certeza ela melhorou, ela parou de ficar desprezando a sua senhora, teve aquele filho, a Bíblia fala aqui, ó, já estamos terminando, gente, olha, ela teve aquele filho, Agar deu um filho a Abrão, Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar Ismael, quer dizer, Abrão respeitou o nome que Deus já tinha escolhido para a criança, que por certo ela disse, né, e a Bíblia fala que era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abrão. E aí, na próxima live, a gente vai ver, né, o desenrolar dessa história aí, né? Quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, a gente vai ver por que uma letrinha mudou tanto a vida de Abraão, de Abrão para Abraão. A gente vai ver isso aqui na próxima live. E por que uma letrinha mudou tanto a vida de Sarai, que era Sarai e virou Sara. Gente, tudo tem uma explicação na Bíblia e a gente vai ver isso aí no hebraico. Tá? Que é o melhor, né? Na língua original, por que Deus muda o nome dos dois antes de dar Isaac para os dois? Então,
foi isso que a gente, assim, aprendeu, assim, algumas coisas importantes aí dentro desse texto, né? Claro que não se esgota, a palavra de Deus é uma fonte. Se a gente ficasse aqui um tempão falando sobre isso, a gente ia aprender muita coisa. Mas o que a gente já falou hoje já foi suficiente, né? Para que a gente aprendesse muita coisa para a nossa vida. Para né? todo o povo dormir tranquilo, parece até redundância. Vem Deus pra cá, que te Janinho. vê... Vem cá, Janinho, fala aqui. Eu falei, vai dormir tranquilo, tá? Parece até redundância. Porque o Deus que te vê está te vendo. O Deus que te vê está te vendo. Então vamos dormir tranquilo, sabendo que Deus nos enxerga, Deus cuida de nós, cuida da nossa vida, conhece os nossos problemas, conhece o nosso nome e tem resposta para as nossas necessidades, né? Ele faz promessas, ele é o Deus de promessas. E ele é o Deus que cumpre promessas. Deus fez promessas para Agar e cumpriu essas promessas, né? A gente vê hoje, até hoje, que Deus realmente cumpriu as promessas que fez a Agar e também fez promessas para Abrão, né? E a gente tem que saber que tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. No tempo de Deus, a gente vai ver isso no próximo capítulo, na próxima live, Deus dá Isaac para os dois. Quando não havia mais esperança nenhuma para os dois, Deus realiza e cumpre a sua promessa. Então, se Deus fez promessa para você, segura essa promessa no teu coração, não deixa que adie, né? Que a esperança se adie. Aí, Vanessa colocou, vocês são bênção do Senhor nas nossas vidas. Glória a Deus, vocês também são bênção na nossa vida. Que Deus continue te abençoando. Segura a promessa de Deus no teu coração. Não se precipite, né? Foi o que a gente aprendeu aqui. Não se precipite. Se Deus falou, Ele vai fazer. Vai acontecer no tempo certo, no tempo dele. Vai dar tudo certo. Que Deus abençoe, que guarde vocês. O pessoal que está aqui com a gente. Não são muitas pessoas hoje, né? Mas glória a Deus. A gente agradece a Deus por vocês que estão aqui com a gente e que vocês tenham uma semana abençoada aí, finalzinho, né, de semana, uma sexta-feira abençoada amanhã, sábado, domingo de Páscoa abençoado. Vou fazer um videozinho sobre a Páscoa, gente, bem pequenininho, mas vou colocar aí também, falando sobre esse momento importante, né, da vida de Israel e que também tem importância pra gente. Às vezes a gente fala assim, foi uma festa judaica, não, uma festa bíblica. Páscoa é uma festa bíblica. Significa libertação, significa ressurreição, tem tudo a ver com o povo de Deus, nós somos o povo de Deus. Então que Deus abençoe, os guarde, nos dê um finalzinho de semana aí abençoado. Amanhã, gente, tem Mulheres com Livros lá na IM54, quem tá aqui, né, que tá lá na Mulheres com Livros, amanhã vamos retomar o nosso Mulheres com Livros. Quero fazer um convite para você que tá nos ouvindo. Do pastor Nivaldo tá aí? Tá aí, ela tá aí sim, ó. Tá aí. Cadê ela? Vaninha. Diaconisa Vânia, fala pro pastor Nivaldo que eu já comprei o presente dele, para ele amanhã nas Mulheres com Livro, tá comigo. Amém? Amanhã começa a nossa Mulheres com Livros lá de novo na IMO. Quero convidar você que não participa, olha, tá aberto para todas as mulheres que queiram, independente se for da IMO ou não, tá? Depois entra em contato aí com a gente e vem estudar com a gente, vem aprender, porque é muito bom aprender a palavra do Senhor. Deus abençoe, beijo para todos, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Paz do Senhor para vocês. Amém? Vanessa colocou, vocês são um cumprimento de uma promessa do Senhor na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Tão bom saber disso, né? Deus abençoe, Vanessa. Vocês são bênção também para nós, tá? Beijão, senão a gente vai ficar aqui a vida inteira, a noite toda aqui, ó. Beijo.